Boa tarde, muito prazer. Meu nome é Camila Katsuragi, sou fisioterapeuta dermatofuncional, mestre em bioengenharia e doutoranda em engenharia biomédica. E é com muito prazer que eu venho nessa primeira jornada de fisioterapia e cirurgia plástica, a convite da minha amiga Olga Vieira. Estou muito feliz, gostaria de estar presencialmente, mas infelizmente esse ano eu não pude ir. Quem sabe ano que vem estarei com vocês presencialmente. E vou falar sobre um tema muito importante, um tema bastante discutido dentro da fisioterapia dermatofuncional, que é o uso de ultrassom microfocado para manter o resultado pós-cirurgia plástica. É um tema que muitas pessoas não entendem ainda a grandiosidade e a amplitude que o ultrassom microfocado trabalha dentro de um pós-lipoaspiração, uma pós-abdominoplastia e também no tratamento de pós-operatório tardio de lipoaspiração de lipedema. Então eu vou apresentar para vocês sobre o ultrassom micro e macrofocado e vou também mostrar alguns resultados que eu trabalho aqui na clínica e eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Então, nessa palestra nós vamos falar sobre o ultrassom microfocado no pós-operatório, contribuindo e mantendo os resultados. Como que nós podemos trabalhar os resultados a longo prazo desse paciente de pós-lipoaspiração e corrigir alguns detalhes de cirurgia, como um seroma que ficou, uma aderência, ou às vezes uma fibrose, flacidez pós-lipo, que é muito comum acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês como que é o meu trabalho dentro da CBV Clínica, onde eu sou coordenadora. O ultrassom microfocado, também chamado de HIFU, High Intensity Focused Ultrasound, é um ultrassom aprovado pelo FDA desde 2012. Ele foi derivado de ultrassons microfocados que trabalhavam para a destruição de tumores e até mesmo para o tratamento de litotripsia, que quando nós trabalhamos o ultrassom microfocado, ele é diferente de um ultrassom plano. E aonde que está essa diferença? É no cristal do ultrassom e na concavidade da sua era. Então, o ultrassom microfocado, diferentemente do ultrassom plano, que ele emite as ondas de forma linear e contínua, o ultrassom microfocado ele converge num ponto só toda a energia que você recebe desse ultrassom. Então, a energia mecânica ela é convertida num ponto focal e esse ponto focal produz um calor. Então, todo ultrassom microfocado, ele vai ter esse tipo de modus operandi, ele vai ter esse tipo de mecanismo de ação, onde ele vai agir de forma focada, focalizada, convergente num ponto só. No caso da dermatologia, nós trabalhamos muito ultrassom microfocado em regiões dérmicas, mas também podemos trabalhar no tecido adiposo, como em gordura localizada. E aí nós chamamos de ultrassom macrofocado. Então o nome HIFU, né, High Intensity Focused Ultrasound, ele serve tanto para ultrassom microfocado, que são as ponteiras mais superficiais, trabalhamos derme superficial, derme profunda, SMAS, como também podemos trabalhar o macrofocado, onde a gente consegue atingir o tecido adiposo em diferentes profundidades. Dos tipos de ultrassom micro e macrofocado, vamos falar um pouquinho do macrofocado. O macrofocado ele faz uma ablação do tecido adiposo. O que isso quer dizer? Ele converge num ponto só toda a energia mecânica em calor. E ele é trabalhado em energias altas. Nós trabalhamos uma média de 47, 59 até 65 joules, dependendo da tecnologia, da marca do ultrassom que nós temos no mercado. A profundidade dele vai entrar entre 1, 2 até 3 centímetros, dependendo da ponteira e da concavidade desse cristal ou dessa ponteira. E ele sempre trabalha numa frequência de 1 a 2 MHz. Então, diferentemente do ultrassom plano, onde a frequência interfere diretamente na profundidade, o ultrassom micro e macrofocado, a frequência ela é secundária, porque o que vai determinar a profundidade do ultrassom é a concavidade do cristal ou da ponteira. Já o ultrassom microfocado, ele gera uma coagulação térmica. Ele já é trabalhado em baixas energias, de 0,4 a 2 joules por ponto de coagulação, e ele atinge uma profundidade de 1,5 a 4,5 milímetros, então ele é muito superficial. Sua frequência também já é uma frequência mais superficial, nós trabalhamos de 3 a 10 MHz, então ele é um ultrassom que, independente também da frequência, ela sendo secundária, ela ainda acaba sendo mais superficial do que o macrofocado.
O ultrassom microfocado, ele desde 2016, ele é muito difundido no Brasil, ele teve seu boom em 2018, com o Ultraform, com o Thera e outras tecnologias de renome, e hoje ele é carro-chefe de muitas clínicas. Dentro da CBV, por exemplo, nós trabalhamos com o microfocado como carro-chefe dentro do núcleo de laser e tecnologia. Além dos lasers que nós trabalhamos, de ND-IAG, CO2, laser de entulho, o ultrassom micro e macrofocado, ele é carro-chefe também dentro dos nossos tratamentos na clínica, seja para pós-operatório, pré-operatório ou até mesmo como tratamento conservador. O ultrassom microfocado, ele é um ultrassom, como eu disse para vocês, superficial. Então, nós vamos ter uma profundidade de até 4,5 milímetros dentro da espessura da pele. Quando eu trabalho 4,5 milímetros, eu consigo atingir SMAS, que é o Sistema Superficial Aponeurótico. O SMAS, ele é um conjunto, ele não é só a face, como todo mundo imagina, ou só a musculatura, como todo mundo imagina. Ele é o conjunto, ele é o sistema aponeurótico mesmo. Então, o que isso quer dizer? A gente tem ali gordura, a gente tem ali um pouco de derme profunda, temos a face e temos a musculatura. Eu costumo dizer que dentro do ultrassom microfocado não existe concorrente para ele, porque não existe nenhum tratamento que não seja a cirurgia plástica que concorre com o ultrassom microfocado. Então, dentre todos os tratamentos, as tecnologias conservadoras para rejuvenescimento, o ultrassom microfocado, ele anda sozinho, ele reina sozinho, porque nós não temos, nós podemos falar sobre radiofrequência monopolar concentrada, nós podemos falar sobre radiofrequência microagulhada, mas para atingir SMAS e para gerar esse ponto de coagulação e gerar essa produção e essa retração de SMAS, só o microfocado. Nós temos também a ponteira de 3 milímetros, que ela já vai atingir derme profunda. Então, além da gente ter pontos de coagulação, pontos de lesão controlada em musculatura, em fáscia, nós vamos ter esses pontos também na derme profunda, com 3 milímetros, e também na derme superficial, com 1,5 milímetros. Existem algumas empresas, algumas tecnologias que também apresentam a de 2 milímetros, é o que eu gosto muito de trabalhar, inclusive na clínica, para rejuvenescimento, para a flacidez da pele. Nós vamos falar muito sobre a flacidez pós-lipo, onde eu faço um misto de associação entre 3 e 2 milímetros. Mas caso você tenha um ultrassom microfocado e você só tenha 1,5 milímetros, ele não deixa a desejar. Nós só temos uma profundidade a mais quando a tecnologia apresenta 2 milímetros. E quando eu trabalho o ultrassom microfocado, eu tenho que trabalhar sempre do mais profundo para o mais superficial, nunca o contrário, porque eu tenho que gerar o calor de forma mais profunda para poder aumentar essa concentração térmica e otimizar o trabalho das ponteiras mais superficiais também. Como é o mecanismo de ação do ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado, como eu falei no início da nossa palestra, ele vai convergir energia mecânica em energia térmica. Então, de acordo com cada ponteira, ou seja, de acordo com cada profundidade, nós convergimos essa energia num ponto focal, num ponto só, num ponto convergente e geramos uma temperatura ali de 65 a 70 graus. Então, a gente não tem perda de tecido, a gente não tem 100 graus para gerar uma carbonização desse tecido, mas a gente tem uma lesão controlada térmica. E essa lesão controlada térmica, ela gera de forma imediata a termocontração do colágeno. Então, as nossas moléculas de colágeno, as moléculas de colágeno desse tecido, ele sofre uma alteração por calor, onde elas se religam novamente de forma mais coerente, de forma mais resistente, e a gente tem aquele efeito lift imediato. É claro que esse efeito lifting, ele perdura por alguns dias, porque o grande segredo do ultrassom microfocado, ele se dá após 3 meses de aplicação. Quando eu tenho esses 90 dias pós-aplicação do microfocado no tecido, eu vou ter a produção de colágeno, ou seja, a neocolagênese, de uma forma muito potente, de uma forma muito interessante, principalmente para as mulheres 30+. Então, ele é uma excelente alternativa para o seu banco de colágeno, para o rejuvenescimento facial e para o tratamento de flacidez da pele. Uma vez que a partir dos 25 anos nós começamos a perder colágeno, começamos a envelhecer, nós sabemos que o envelhecimento ele é lento, gradual e progressivo e ele é irreversível. Todos nós iremos envelhecer, todos nós estamos envelhecendo. Então, o ultrassom microfocado ele vem nessa linha, ele vem para poder gerar esse banco de colágeno. Ele faz uma excelente dupla com os
bioestimuladores de colágeno, com os ácidos hialurônicos. Então, é uma tecnologia que toda a clínica de dermatologia, de estética, tem que ter. E se não tem, pode começar a investir, porque ele não vai sair de moda tão cedo. E quais são as indicações do ultrassom microfocado? Quais indicações eu posso passar para o meu ultrassom microfocado? Primeiro, para tratamento de gordura empapada. Algumas ponteiras do ultrassom microfocado, como 6 mm, 4,5 mm, elas trazem um resultado muito positivo para o tratamento de papada. Rejuvenescimento facial. Conforme eu expliquei no slide anterior, a gente tem uma termocontração imediata do colágeno, ou seja, um efeito lift imediato e uma produção mais tardia desse colágeno, dessa neocolagênese, dessa melhora não só da queda da face, da pele do corpo, como também a gente tem uma melhora da elastose. Nós melhoramos muito a produção de elastina também com ultrassom microfocado. Redução de rugas, redução de sulcos, redução de linhas de expressão, melhora da flacidez de face, colo, pescoço, abdômen, braços, interno de coxa, a gordura acima do joelho. Então, o ultrassom microfocado ele tem sido usado muito para o tratamento corporal. Dentro da clínica que eu trabalho, a gente tem um núcleo de laser tecnologia corporal, onde eu tenho desenvolvido muitos tratamentos utilizando o ultrassom microfocado para a flacidez corporal. E os resultados são incríveis. O ultrassom microfocado, além disso, ele promove aquele lifting facial, ele faz um levantamento do arco da sobrancelha, ele levanta o olhar, ele melhora o contorno da face, ele ajuda no rejuvenescimento íntimo e ele traz uma opção sensacional e não invasiva para a flacidez de pele corporal. O ultrassom microfocado, ele sempre apresenta cartuchos. Quando o ultrassom ele tem consumível, a maioria dos aparelhos hoje de alta tecnologia e os mais conhecidos, eles têm os consumíveis, que são os cartuchos. Esses cartuchos, eles vêm com número de disparos pré-definidos e à medida que nós vamos utilizando esses disparos, a energia vai se diminuindo. Então tem que prestar muita atenção. Se o seu cartucho, por exemplo, ele tem 20 mil disparos, a partir de 10 mil disparos, a energia cai em 25%. Nós fizemos alguns testes na universidade onde eu tenho desenvolvido meu doutorado, onde meu doutorado é em ultrassom microfocado, e a gente viu que a diminuição de energia a partir de 10 mil disparos é muito grande, cai em 25%. Então, o que eu sugiro? Quando você estiver trabalhando com ultrassom microfocado, você vai ter que fazer mais disparos ou aumentar um pouquinho a energia para poder balancear o início desses disparos. Eu gosto muito das ponteiras lineares, mas hoje nós temos também as ponteiras Buster, que são aquelas ponteiras redondinhas que trazem muito conforto na hora da aplicação para o paciente. Além dos cartuchos e das ponteiras consumíveis, hoje nós já temos tecnologias que não apresentam consumível. Isso tem sido uma grande pedida e uma grande sacada para as clínicas de dermatologia, clínicas de cirurgia plástica, clínicas de estética, que não querem ficar gastando com os cartuchos, com a compra desses cartuchos. Então já temos aparelhos muito bons, aparelhos nacionais, que não têm consumível e os resultados são tão bons quanto. Porque independente do que as pessoas pensam, o ultrassom microfocado, ele não tem diferença na hora de apresentar o resultado. A sua diferença está na quantidade de disparos, no tipo de face, na sua estratégia de tratamento e menos se é a ponteira consumível ou não. Vamos falar agora um pouquinho do ultrassom macrofocado. O Raifu macrofocado, ele já é voltado para o tratamento de gordura localizada. Ele melhora o contorno corporal, ele ajuda na celulite, ele diminui com muita eficiência a gordura do lipedema e ele trabalha na redução de medidas. Ele pode trabalhar de 2 a 3 profundidades. Geralmente ele trabalha de 1 centímetro a 2 centímetros de profundidade dentro do tecido adiposo. Mas hoje nós já temos ponteiras que atingem até 3 centímetros de tecido adiposo. Então você tem que fazer a medida com adipômetro para poder definir qual vai ser a ponteira que você vai trabalhar. Se você tem uma prega de 2, não faz sentido você trabalhar uma ponteira de 3. E sempre no macrofocado nós vamos trabalhar do mais profundo também para o mais superficial. Uma coisa que eu vejo que é bastante errado na hora de tratar o ultrassom macrofocado são nas escolhas da ponteira ou às vezes você ficar numa ponteira só. Então digamos que você tem 2 centímetros de prega. Você vai ter que trabalhar de 2 e a de 1.
Se você trabalhar só de 2, aonde você tem, por exemplo, a profundidade de 1, você não pega a gordura superficial. E aí eu não vou ter a ação que eu quero fisiológica do ultrassom naquela gordura superficial. Então prestem muita atenção quando vocês forem medir a prega, você pegou a prega do paciente é de 3 centímetros, você vai trabalhar de 3, de 2 e de 1. Se você tem de 2, você vai trabalhar de 2 e de 1. Se você tem uma prega de 1, você vai trabalhar só de 1. Então preste atenção, porque o segredo do ultrassom macrofocado está justamente aí. Claro que também de acordo com o número de disparos, estratégia e forma de aplicação. Diferente do ultrassom microfocado, o ultrassom macrofocado, ele é mais profundo, ele vai atingir o tecido adiposo, conforme eu mostrei para vocês, mas a ação fisiológica dele, o mecanismo de ação dele é diferente dentro da gordura. Dentro da pele, eu já expliquei que ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a produção de colágeno a longo prazo, ele vai fazer o efeito lift imediato. Já na gordura, ele promove um mecanismo de ação de apoptose, que é a morte da gordura programada. Então, quando eu trabalho o ultrassom microfocado, ele vai gerar o ponto de coagulação nessa gordura, aonde esse tecido adiposo, esse adipócito, ele vai sofrer uma lesão, pode ser por excesso de hidroxila, que é um radical livre, ou pode ser por lesão de membrana, e ele vai gerar uma apoptose do tecido. Agora, é muito importante que vocês entendam uma coisa. A apoptose, ela só vai acontecer até 59 joules de energia. Acima disso, nós já teremos uma necrose do tecido adiposo. E mecanismos fisiológicos de necrose e apoptose são completamente diferentes. A necrose, ela é muito mais demandante para o meu organismo, para o meu corpo, porque ela vai lançar gordura no sangue e essa gordura vai gerar uma série de reações inflamatórias muito mais intensas. Já o ultrassom macrofocado, que trabalha com energia de apoptose, eu já vou ter aquele processo inflamatório, aquela fisiologia gerando de uma forma mais tranquila e que gere menos danos para o organismo. Então, se você tem dúvida se seu ultrassom ele faz necrose ou apoptose, basta você olhar a energia dele, a energia por ponto de coagulação. Se ele gera uma energia de até 59 joules, você tem um efeito apoptótico, que é muito melhor. Agora, se você tem um ultrassom macrofocado que gera uma energia acima de 60 joules por ponto de coagulação, você tem que prestar atenção se o paciente vai gerar uma necrose. Aí é muito interessante fazer um acompanhamento nutricional, entrar com exames de sangue de antes e depois, para você não ter um aumento do lipidograma, porque nós sabemos já dentro da apoptose, inclusive isso foi a minha dissertação de mestrado, que no processo de apoptose de ultrassom de baixa frequência, de ultrassom que gera apoptose, nós não temos aumento do lipidograma, não temos aumento de triglicérides, não temos aumento de ácido graxo livre, nem temos aumento de VLDL, colesterol, entre outros marcadores lipídicos. Igual o ultrassom microfocado, o ultrassom macrofocado ele também tem cartuchos que podem ser com consumíveis e podem ser cartuchos sem consumíveis. A minha opinião é que tem os dois tipos de ultrassom, tanto com consumível quanto sem consumível. Eu me sinto muito mais confortável em trabalhar com ultrassom macrofocado sem consumível, porque eu posso dar quantos disparos forem necessários. Muitas vezes o ultrassom macrofocado, o profissional ele tem um pouco de medo de exagerar na quantidade de disparos e acabar tendo um lucro menor ou fazendo com que a pele do paciente possa ter algum tipo de lesão. Não, a gente tem um número de disparos, lógico, coerentes para cada tipo de ponteira, de macrofocado, e quando a gente tem essa liberdade de não ter o consumível, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade e os resultados são bem melhores. Então, o segredo do ultrassom macrofocado está na quantidade de disparos. Diferente do microfocado, que eu tenho que montar a estratégia do tipo de rosto, do tipo de flacidez, no caso do ultrassom macrofocado eu tenho uma condição de disparo dependente. Então, quanto mais disparos eu dou, mais resultados, mais redução de medidas eu tenho. Prestem muita atenção a respeito disso. Agora vamos falar do que interessa, vamos falar dos resultados do ultrassom micro e macrofocado em pós-cirurgia plástica. Cirurgia plástica, ela tem andado cada vez mais evoluída, a gente tem visto resultados incríveis, cada vez melhores, porque nós temos agora as associações de tecnologias em bloco cirúrgico também. A fisioterapia dermatofuncional, ela
tem, assim, crescido de forma absurda. Eu acho que eu comecei trabalhando com pós-operatório em 2007 e hoje, em 2025, os resultados nem se comparam com o que nós trabalhávamos antigamente. Antigamente a gente gerava mais lesão às vezes do que a reabilitação e hoje a gente vê o quê? Tanto a cirurgia plástica de mãos dadas com a fisioterapia dermatofuncional, o resultado e o prognóstico dessa cirurgia é muito melhor, os resultados de pós são muito melhores, as intercorrências são praticamente bem menores e eu trabalho especificamente com ultrassom micro e macro focado no pós-lipo tardio. Em hipótese alguma, nós vamos trabalhar um ultrassom que gera um calor intenso, que gera pontos de coagulação no tecido, num pós-lipo imediato. Então, sempre quando chega para mim aquela paciente de pós-lipo, ela vem de um pós-lipo tardio, geralmente a partir de 6 meses pós-lipoaspiração, 6 meses pós-abdominoplastia, 6 meses pós-lipoaspiração de lipedema. E eu tenho pegado muitas pacientes que fizeram liftings e que estão mantendo o resultado com ultrassom microfocado. Então, o HIFU ele acaba sendo um excelente recurso para o seu trabalho não só de correção, mas também de manter o resultado pós-cirurgia plástica. Nesse primeiro caso, a gente tem um caso de pós-lipoaspiração. É uma pós-lipoaspiração tardia. A paciente chegou para mim, ela reclamava muito da flacidez supraumbilical e ela tinha como se fosse uma gordura presa, uma gordura bem localizada na região mais de oblíquo, ali de transverso de abdômen, mas mais embaixo. Então, ela fez a lipo e aí ela deve ter dado uma engordadinha e ela veio para mim depois de 3 anos dessa lipoaspiração. Então, o que eu, dentro da minha avaliação, eu constatei nessa paciente? Uma flacidez supraumbilical. Essa flacidez supraumbilical, ela é muito comum em pós-lipoaspiração, onde não há o uso do recurso como Renuvel, Argoplasma, BodyTite. Então, quando ela não tem esse recurso, então as chances de gerar essa flacidez pós-lipo é muito grande. E, às vezes, a paciente ela apresenta gordura localizada pós-lipo, porque às vezes, dependendo de como é passada essa cânula ou como é feita essa lipoaspiração especificamente, né, no caso dessa paciente, criam canais, criam vias ali aonde ela pode ter uma fibrose, e junto com a fibrose depois pode se localizar a gordura, enfim, fica aquela região ali diferente e desarmônica com o organismo. Então, qual foi a estratégia que eu trabalhei com essa paciente que vocês estão vendo aí na tela? Eu trabalhei ultrassom microfocado em supraabdômen, então nós fizemos um ultrassom onde eu trabalhei ponteira de 3 e 2 milímetros, ela fez 3 sessões, uma sessão por mês, e aonde eu tinha a gordura localizada, nós trabalhamos ponteiras de 6 e 4,5. A gente tem na clínica um recurso muito importante que é a ultrassonografia, que é o exame de imagem. Então, através do exame de imagem, que a nossa dermatologista especialista nisso faz, a gente viu que nessa região onde ela achava que tinha gordura, tinha fibrose, tinha aderência, mas tinha também tecido adiposo. E aí eu optei por trabalhar 6 e 4,5 para gerar pontos de coagulação e até mesmo uma apoptose. O resultado é esse que vocês estão vendo na tela, depois de 3 meses de tratamento, onde a gente fez 3 sessões, uma por mês, a gente mesclou as ponteiras, o resultado ficou muito bom, a paciente ficou muito satisfeita e a gente teve aí uma forma de transformar a vida dessa paciente, né, sem precisar recorrer ao retoque da cirurgia ou sem fazer outra cirurgia, certo? Eu vou falar agora para vocês sobre um outro tipo de caso, que é esse que vocês estão vendo na tela. Esse resultado é a ação também do ultrassom microfocado em abdominoplastia. Nesse caso, essa paciente ela apresentava algumas ondulações. E essas ondulações são muito comuns também, principalmente quando a paciente engorda. O que a gente percebe na clínica? Quando a paciente ela faz a cirurgia plástica, ela acha que ela está ótima, que ela não vai mais engordar, porque aquele tecido foi removido, aquela gordura foi embora, e aí ela começa a comer. E o resultado disso a longo prazo, o que é? Aumento de gordura visceral e essas ondulações de gordura localizada que acabam estragando o resultado final da cirurgia dessa paciente.
Então, no caso dessa paciente, eu trabalhei pregas muito específicas. Ela apresentava 10 milímetros de prega, que é 1 centímetro, né? No caso aqui, a gente trabalhou ponteira de 10, né? De 13 milímetros, e de 9 e de 6. E o resultado foi incrível. No caso, tanto do ultrassom macro quanto microfocado, eu realizo uma sessão por mês, porque eu preciso de tempo para que a apoptose ou a necrose aconteçam, eu preciso de tempo para que a produção de colágeno aconteça. Então, no caso de HIFU, de ultrassom micro e macrofocado, menos é mais. Eu sempre gosto de dizer que quanto menos sessões a gente faz, melhores são os resultados. E essa paciente, ela teve um resultado incrível. Nós não precisamos trabalhar com ela a flacidez, né, porque não era um caso de lipoaspiração, era um caso de abdominoplastia, e ela ficou muito feliz com o resultado, muito contente, e a gente vê aí um resultado muito bacana para apresentar para o paciente no pós-lipo tardio. E por fim, eu vou mostrar um resultado que está muito na moda, que é a lipoaspiração por lipedema. Nesse caso, a gente tem uma paciente de um lipedema já bastante avançado, porque ela apresenta lipedema também na região de braços, é uma paciente que está com sobrepeso, e é uma paciente que fez o body tight, fez uma lipoaspiração com body tight, e ao invés de reduzir o processo dela inflamatório, né, do lipedema, ela removeu a gordura, mas as entraves, as fibroses, a flacidez da pele, ela apareceu com muito mais força depois dessa cirurgia, onde ela fez a lipo com body tight. Então ela chegou para mim muito chateada, porque ela fez uma cirurgia para tratar o lipedema, para remover a gordura, mas ela ficou com um aspecto pior do que estava. E aí eu tive que montar toda uma estratégia com essa paciente. É claro, gente, que essa paciente, ela precisa de um tratamento também nutricional, ela já passa na nutrologia, ela precisa desinflamar, é uma paciente muito inflamada, é uma paciente de 60 a mais, então é uma paciente que vem todo num contexto inflamatório, alimentação, estresse, uso de medicamentos. Então é uma paciente que a gente costuma dizer que tá muito recorrente na clínica, mas que dá muito trabalho, certo? E aí, a minha estratégia foi o seguinte, trabalhar o ultrassom microfocado porque eu senti ainda nódulos de gordura. Nós sabemos que a gordura do lipedema, ela tem uma conformação diferente, ela tem uma forma diferente da gordura subcutânea, né? A gordura do lipedema, ela é uma gordura que ela extravasa, que ela dá a sensação de extravasamento. Então, eu tinha que pensar na apoptose e tinha que pensar também no tratamento de flacidez. Nesse caso, nós trabalhamos 3 sessões de macrofocado, atuando apenas em gordura localizada e algumas fibroses, e depois nós entramos com o microfocado para o tratamento da flacidez. Nesse caso, nós trabalhamos apenas ultrassom micro e macrofocado sem consumível, porque a gente precisou fazer toda a coxa dela, toda a parte anterior da coxa. Então, ia ficar bem oneroso para o paciente gastar tantos disparos assim. Apesar dela estar bem disposta a investir, né, na melhora dela, mas a gente optou por trabalhar com ultrassom micro e macrofocado sem consumível. E o resultado foi maravilhoso. Nós fizemos 3 para gordura de macrofocado e 3 para flacidez de microfocado. Lógico que é uma paciente que precisa melhorar muito ainda, mas a gente dá para ela aquilo que a gente tem de melhor nas condições que a gente tem, que eu acho que esse é o grande propósito da fisioterapia dermatofuncional. E quais são as estratégias para você montar um tratamento de ultrassom micro e macrofocado no seu pós-operatório? Primeiro é um diagnóstico preciso. Se você pega uma paciente que tem uma fibrose tardia, que ela tem uma aderência, você precisa saber exatamente se aquilo é fibrose, se aquilo é uma gordura que ficou, se aquilo é um depósito de gordura com fibrose, se a gente tem seroma ainda que ficou ali, ou se é a flacidez mesmo só da pele. E eu gosto muito de trabalhar em parceria com dermatologistas que fazem o exame de imagem. Eu acho que no caso de pós-operatório de cirurgia plástica, o exame de imagem ele é fundamental para a gente realmente ter o diagnóstico preciso para poder escolher as ponteiras específicas. Então, em cima desse diagnóstico preciso, eu vou ter a escolha das ponteiras. Se eu tenho uma gordura, eu vou trabalhar as ponteiras para gordura. Se eu tenho só a flacidez, eu vou trabalhar a ponteira só para flacidez. Agora, se eu tenho, por exemplo, a fibrose, eu vou trabalhar ponteiras para gordura, mas ponteiras mais superficiais. Então, dentro do diagnóstico que eu tenho preciso, do exame de imagem, por exemplo, eu vou escolher o tipo de ponteira. E aí sim, eu vou montar os parâmetros específicos para cada tipo de disfunção que a minha paciente apresenta.
Os parâmetros de ultrassom micro e macro focados, eles são muito específicos e variam de paciente para paciente. O grande segredo está justamente nessa escolha de parâmetros e na escolha de ponteiras. Para cada tipo de disfunção, eu tenho um tipo de parâmetro. E diferente do que as pessoas imaginam, ultrassom microfocado e macrofocado, eles têm que ser feitos com potências baixas, para que gere o efeito fisiológico controlado, sem um excesso de reações inflamatórias. Eu preciso controlar essa energia. Não é porque o meu aparelho apresenta até 2 joules de energia que eu vou trabalhar 2 joules. Não é porque o meu macrofocado apresenta 250 joules de energia que eu vou chegar a 250 joules de energia. Não, eu tenho que ter parâmetros específicos. Eu sou consultora de ultrassom microfocado, eu dou consultoria para o Brasil, para fora do Brasil, e o que eu mais vejo dentro das clínicas é que, de acordo com cada tipo de tecnologia, é um parâmetro diferente. A ação do ultrassom micro e macrofocado, do HIFU, é sempre a mesma, a ação fisiológica é sempre a mesma, o mecanismo de ação é igual, porém, varia de aparelho para aparelho a energia. As ponteiras podem ser até iguais, mas a energia varia. E o que eu tenho visto dentro do doutorado é essa variação de energia entre uma ponteira e outra e o que ela causa no meu paciente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma marca X e eu uso 0,8 joules numa ponteira de 3, não necessariamente no aparelho Y vai ser essa energia e esse número de disparos. Então, muito cuidado na hora de você trabalhar a energia do seu HIFU, porque o tiro pode sair pela culatra. E não adianta a gente pegar um parâmetro de um colega que tem um aparelho diferente do teu e tentar colocar no teu aparelho, porque pode não sair do jeito que você queria e te dar até mesmo alguns tipos de intercorrências. As intercorrências mais comuns do ultrassom micro e macrofocado é, em primeiro lugar, a queimadura. Nós temos queimaduras muito feias que, se você não cuidar, se você não tiver uma certa destreza em aplicar ultrassom micro e macrofocado, vai queimar sim, e é uma queimadura difícil de tratar depois, é uma queimadura para reabilitar bem demorada e é uma queimadura que vai deixar cicatrizes. Então, muito cuidado. E no caso de facial, a gente tem que tomar muito cuidado com o processo de não atingir as inervações. Então, muito cuidado na parte, principalmente, da inervação facial, mas também em nervo ulnar, nervo radial, quando a gente vai trabalhar um braço, porque eu já vi casos onde a paciente apresentou parestesia por conta disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Ultrassom é a minha linha de pesquisa, é a minha linha de tratamento dentro da clínica. Eu sou formada há mais de 22 anos, eu sou pesquisadora dentro da linha de ultrassom, né, dentro da eletroterapia, dentro da tecnologia. Eu sou especialista em ultrassom, com mestrado e fazendo doutorado agora em cima de ultrassom. E eu fico muito feliz de passar a minha experiência para vocês, de estar nesse primeiro congresso com vocês. É muito gostoso passar o que eu aprendi ao longo desses 22 anos de formada. E eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Nós iremos abrir as perguntas para vocês, mas eu quero terminar com essa frase de Platão. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. É muito importante você saber para que você veio, para que você escolheu a sua profissão. E eu acho que quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que fazer bom uso desse conhecimento, a gente tem que colocar esse conhecimento para fora, a gente tem que propagar esse conhecimento. Então eu espero ter propagado um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, eu dou altas dicas no Instagram. O meu Instagram é camila.katsuragi, tá aqui na legenda para vocês. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia, com excelentes aulas nesse congresso. Muito obrigada!